Olá, me chamo Leonardo Lisboa, sou professor negro nordestino e voto em Jair Bolsonaro para presidente do Brasil. E a 10ª razão pela qual eu voto em Bolsonaro é que ele não é nem fascista e nem nazista. É importante deixar claro o seguinte, eu quero comentar sobre isso antes de trazer as razões pela qual ele não é nem nazista nem fascista. Muitas pessoas estão jogando esse rótulo não só no Bolsonaro, como nas pessoas que declaram apoio ou declaram voto ao Bolsonaro. E vale ressaltar o seguinte: acusar alguém de ser nazista ou fascista sem conseguir ter provas materiais sobre isso, provas cabais, é crime no Brasil. Ou seja, se por acaso você recebeu a acusação de alguém, seja nas redes sociais, ou seja até mesmo pessoalmente, de ter sido chamado de nazista ou fascista por ter declarado apoio a Bolsonaro, não sonegue a opinião de forma alguma e, pelo contrário, vá até uma delegacia e processe criminalmente e civilmente essa pessoa. Juridicamente falando, a justiça brasileira já recebeu casos semelhantes a esse e a causa foi ganha pelas pessoas que receberam essas acusações sem que as outras pessoas que o acusaram tivessem como provar, e aí você ganha no caso de indenizações morais, porque é um crime contra a honra. Muitas pessoas ficam dizendo que Bolsonaro é nazista e fascista, e é importante comentar o seguinte: essas duas palavras carregam um contexto histórico muito forte. A primeira, nazismo, remete ao governo do Hitler, do Führer, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto que o fascismo está associado à Itália, do governo de Benito Mussolini. Aí, ao contrário do que possa parecer, Bolsonaro e o próprio plano de governo de Bolsonaro vai justamente contrário a essas duas ideias, seja ela nazista ou fascista. Vou dar aqui alguns exemplos. Tanto o nazismo quanto o fascismo, eles comungam de algumas ideias. Por exemplo, o nazismo e o fascismo são contra a liberdade individual de defesa. Hitler foi um dos primeiros ditadores do século passado que furtou, surrupiou, tomou as armas dos seus opositores. Benito Mussolini na Itália fez a mesma coisa. Bolsonaro, ao contrário, defende que as pessoas possam ter o direito de defesa. Os dois governos, nazismo e fascismo, defendem a totalização, a centralização do poder do Estado na economia. O plano de governo de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro já declarou totalmente contrário a isso. Ele é a favor do empreendedorismo, da liberdade de mercado, ele é a favor de um Estado mais enxuto, ou seja, totalmente contrário às ideias fascistas e nazistas. As ideias fascistas e nazistas também acreditam que existe uma raça superior, e o Bolsonaro, de forma alguma, em nenhum momento, seja pessoalmente ou seja no seu plano de governo, defende uma ideia parecida com essa. O fato é, não só as ideias, mas as ações de Bolsonaro vão totalmente contra esses dois regimes totalitários, tanto o nazismo ou o fascismo. Ao contrário dos seus opositores, tanto o Haddad quanto a sua vice, Manuela Dávila, que se mostraram simpáticos a regimes totalitários. Existem várias entrevistas e várias matérias em que a própria Manuela Dávila declarou uma certa simpatia por ditadores genocidas como Stalin, Mao Tse-tung e até o próprio Che Guevara. Na verdade, aqueles que acusam Bolsonaro de ser nazista ou fascista são eles os próprios fascistas e nazistas. Tem uma frase do primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que resume muito bem o que está acontecendo atualmente no Brasil. Abre aspas, ele falava o seguinte, que os fascistas do futuro chamarão a si mesmo de antifascistas. O Bolsonaro não tem nenhuma ideia, seja ele pessoalmente ou seja no seu plano de governo, que seja conivente com regimes totalitários. E essa é uma das razões pela qual eu voto em Jair Messias Bolsonaro para presidente do Brasil. Então, se você quer um presidente a favor da liberdade individual, a favor de um Estado menor na nossa vida, a favor da liberdade individual de defesa, você deve votar em Bolsonaro para presidente do Brasil, número 17.